Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu primeiro queria dizer o quanto estou feliz com o início desse projeto, nesse canal Educador Extraordinário. Agora que vocês já me conhecem um pouquinho, já conheceram o porquê desse projeto, nós vamos começar a dar o pontapé de fato e colocar esse canal para funcionar. Antes, eu queria compartilhar com vocês um vídeo que eu assisti essa semana e achei fantástico. Para a gente começar, vamos assistir. Que tal? Dar uma entrevista como poeta, eu tenho que me lembrar da primeira pessoa que disse que eu era poeta. Você Exatamente. já é poeta, só não pode parar. Eu sou fruto da fé do professor no aluno. É. Meu segundo poema, que esse você não sabe, Isso eu não sei. meu segundo poema, com 14 anos de idade, eu escrevi e botei na mesa dela. Você lembra? Professor, um guerreiro sem espada, sem faca, foi seu facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Mesmo triste e aflito, tenho fé e acredito na força do professor, que é um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro, um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. Esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. E esse poema fala muito mais sobre gratidão do que sobre educação. Então, pessoal, é sobre isso. O canal Educador Extraordinário tem o objetivo de questionar, de fazer a gente refletir sobre o nosso papel na educação. E quando eu assisti esse vídeo, veio de encontro ao que eu realmente queria trazer para vocês essa semana. Sobre o nosso papel como educador. Será que realmente nós temos importância? Qual é de fato a relevância do nosso papel no dia a dia da sala de aula? Eu agora queria propor uma coisa para vocês. Vamos esquecer a escola que a gente trabalha, o local, a região. Não importa se é uma escola privada, se é uma escola pública, se é uma região mais afastada da cidade, se é uma região da cidade grande. Por quê? Gente, dificuldade vai ter em qualquer lugar. Em algum momento da nossa vida, a gente pode pegar uma turma um pouco melhor, em outros momentos, a gente pode pegar um grupo um pouco mais desafiador. Mas a educação, se ela não for desafiadora, tem alguma coisa errada aí. E claro que nós estamos realmente vivendo tempos bem desafiadores. Temos muitas coisas que vieram para a nossa mão, né, para o nosso papel enquanto educador, que talvez num outro tempo não tivesse nas nossas mãos. Mas se a gente for parar para pensar, talvez não tivesse em nossas mãos porque não houvesse tantos estudos como temos hoje. Hoje nós temos uma capacidade de observação, de entendimento, de conhecimento de várias áreas. Área do emocional, área da neurociência, né, do pensamento, de como a criança aprende, de todas as áreas caminhando juntas para que realmente o aprendizado aconteça. Então, talvez, é só um questionamento, algo para a gente refletir. Talvez essas grandes demandas que a gente sente realmente no nosso dia a dia também sejam nós mesmos, né? O bom profissional, ele se cobra a cada dia, porque ele quer fazer o melhor. E por isso eu queria que a gente refletisse um pouquinho. Será que realmente o nosso papel faz diferença? Eu tenho certeza que se a gente for refletir lá no fundo, a gente sabe a resposta. E hoje eu vim compartilhar um pouquinho sobre essa influência na minha vida. Como a gente viu no vídeo, a gente sabe que o nosso papel é fundamental na vida de cada estudante que passa por nós.
É claro que é piegas a gente ouvir aquela frase, é piegas, mas é muito verdadeira. Aquela frase em que toda profissão foi formada por um educador. E é fato. E nós deveríamos ser reconhecidos com um valor realmente muito além do que nós temos. Mas ok, infelizmente a gente ainda não tem. Mas nós deveríamos, primeiramente, nos dar esse valor. E será que a gente dá? Fica mais uma reflexão. E aí eu volto para a minha questão inicial. Quando eu era estudante, quando eu era pequena, na minha educação infantil foi tudo bem, né? Eu sempre fui uma criança tranquila, a minha aprendizagem, eu sempre fui mediana, mas sempre fui aquela aluna que não dava muito trabalho para os professores. Porém, e também a minha vida sempre foi sem muitos desafios. Eu nasci de pais já separados, né? Então isso a gente já sabe que traz algumas questões para a criança, mas de fato eu tive problemas bem desafiadores, mas muito desafiadores, quando eu entrei no Fundamental 2. E o que me chama a atenção é que, assim, ao longo da minha vida, e principalmente quando eu entrei para a educação, me chamou muita atenção e eu fui buscar muitas informações e hoje eu tenho certeza que, além da minha missão na educação ser por vocação, com certeza isso contribuiu muito para eu querer seguir a carreira da educação. Para buscar essas transformações, como eu estou propondo aqui nesse canal, é porque eu percebi que eu era invisível. Como eu falei, né, no Fundamental 2, eu era uma aluna sempre tranquila, que não dava trabalho para os professores, como eu falei anteriormente, porém, eu realmente estava passando por problemas seríssimos, questões emocionais seríssimas. E tinha um alerta sim, as minhas notas começaram a cair. Mas vinha aquela coisa normal da sociedade, mas passou para o Fundamental 2, é uma nova fase, é uma novidade. É comum acontecer isso, ainda mais antigamente no ensino tradicional, onde não se tinha tanto estudo, onde o estudo e o ensino da neurociência, as questões emocionais não eram muito bem-vindas, né? Na educação. Não era nem... Os professores nem sabiam muito sobre isso. E isso passou despercebido. Ninguém me notava, ninguém me ajudava. E eu sei que de alguma maneira eu pedia por ajuda e eu era invisível. E essas questões vêm comigo até hoje. Até hoje eu preciso lidar com essas questões dentro de mim. E quando eu escolhi a educação, eu tinha isso como certo na minha cabeça. Eu, pelo menos, vou tentar ao máximo fazer com que nenhuma criança que passe por mim seja invisível. Porque nós só não temos capas, mas se a gente quiser, a gente pode ter. Nós temos superpoderes mais do que qualquer outra profissão no mundo. E realmente quando a gente fala em que nós temos o poder de transformar, nós temos mesmo. Só que aí é que mora o perigo. Nós temos o poder de transformar para o bem e para o mal. Porque basta uma palavra, um gesto, um olhar e a gente detona tudo. A gente piora tudo. Ou a gente muda vidas. E eu costumo ouvir, ultimamente, bem frequente, mas o problema é da família. As famílias estão adoecidas. Sim, concordo, pode ser. Mas a gente não cuida da família somente. A gente pode tentar ajudar sim, mas a gente precisa cuidar daquela criança.
Porque se a gente cuidar da criança e der afeto, der condições para ela entender que quando ela tiver condição, ela pode transformar a vida dela, ela pode mudar aquela condição, ela vai fazer. A gente precisa acreditar e plantar essa semente. Isso depende de cada um de nós. Não é fácil, porque nós somos seres humanos, nós também temos as nossas questões, nossos problemas, nossas emoções. Mas quem escolheu a educação, quem decidiu e quem decide a cada dia acordar e ser professor, precisa também tomar a decisão de a cada dia regar, semear uma vida transformada. E é a cada dia, porque a gente não sabe se essa vida vai voltar no dia seguinte, se por acaso ela vai mudar de escola, se algo repentino vai acontecer. Então a gente precisa fazer hoje o nosso melhor. Então, para fechar, eu queria falar uma frase de Gandhi. Nós precisamos ser as transformações que queremos ver no mundo. Então aqui, gente, é o início desse canal. O objetivo é trazer realmente reflexões do que a gente vive no dia a dia. E a intenção é que a gente consiga fazer reuniões presenciais, reuniões talvez online, não sei, eu deixo aqui a minha vontade, o meu desejo. E peço a vocês que coloquem que gostaram, né? Ou que queiram, que gostaram da ideia, que coloquem nos comentários tópicos, temas, assuntos que tenham vontade de conversar, sem medo, sem freio, para que seja realmente um momento nosso, para que a gente debata e tire esse peso de cima de nós e que a gente realmente possa transformar e que alivie as nossas vidas e que a gente realmente faça o que a gente ama, que é educar e transformar. Conto com vocês e até o próximo encontro. Um abraço.